Olá, que é o professor Emerson. Falando sobre a temática de respeito, é importante que cada um entenda que o respeito é um elemento fundamental em qualquer sociedade. Para que cada um conviva dentro desse meio e cresça em parceria, em comunidade, o respeito é essa chave que dá a volta na fechadura e abre portas, não é? Porque a partir do momento que você respeita o outro, você ouve o outro, você dá abertura para ver o outro e entender as peculiaridades do outro e como o outro pode contribuir para os seus projetos, para os seus planos, para que você conviva em sociedade. Porque o ato de você viver em uma sociedade que é tida como violenta, é tida como machista, é tida como sexista, como racista, para que você conviva nessa sociedade, você tem que entender essas diferenças e você tem que aceitar essas diferenças. Porém, o que a gente vê constantemente, principalmente como professor em sala de aula, são jovens infelizes, jovens perseguidos, sofrem bullying, que são destituídos dos seus direitos como ser e são expulsos de casa pelos seus pais, que são perseguidos e mortos. A sociedade brasileira é uma das que mais mata transexuais e travestis. Basicamente por não entendê-los, basicamente por não aceitá-los, como se houvesse uma necessidade de fazer com que o outro fosse igual a você. Porém, vamos entender um pouco isso. Se você quer que o outro seja igual a você, ou se você quer que todo mundo seja igual, você está querendo dizer com isso que você nega a sua individualidade. Você está querendo dizer com isso que você não se vê como uma pessoa única, não se vê como uma pessoa diferente dos outros e não se vê como uma pessoa especial. Todos nós temos nossas peculiaridades. E não só relacionada à sexualidade, mas relacionada a crenças, relacionada à religião, relacionado a modos de fazer, o preparo básico de uma receita. Somos diferentes. Então, qual a necessidade de fazer com que todo mundo seja igual? Lembrando uma entrevista do Cortella, ele fala sobre a questão da piada, né? Constantemente nós vemos adolescentes ou, enfim, qualquer grupo social, piadas relacionadas a LGBTQIA+, por exemplo, não é? Em que é tido como piada. Cortella diz nessa entrevista que piada é aquilo que faz com que todos riem juntos. É aquilo que faz com que todo mundo envolvido dentro do contexto esteja se divertindo junto. A partir do momento que uma pessoa não está gostando daquilo, não é piada. Entra pelo princípio de ofensa, entra pelo princípio de inferiorização, de humilhação ou bullying. Então, esses jovens com relação à comunidade LGBT que tem a sua identidade ferida, que tem a sua identidade extraída, eles são lançados à rua, são lançados às incertezas de uma vida que pode ser bem mais cruel do que simplesmente os pais e a mãe aceitarem, entenderem, conversarem. A conversa, partindo do princípio do respeito, é um elemento fundamental para que a gente se entenda, para que a gente conviva, para que a gente se veja. A partir do momento que você conversa, que você dá abertura para ouvir o outro, você entende e você cresce, né? Ninguém nasce completo. Cada um é tido como uma folha em branco, né? Cada um vai se completando, vai se construindo. E você pode decidir que tipo de pessoa você quer ser. Nós que somos de famílias de interior, por exemplo, a gente escuta muito isso de pai ou mãe, né? Eu sou assim, não dá pra mudar. A gente escuta muito isso. Mas isso é se restringir a uma característica muito ínfima de si mesmo. Nós não podemos mudar, nós somos mutáveis. A prova disso é que você que está assistindo hoje isso não é a mesma pessoa que assistiria esse mesmo discurso há 3 meses antes, não é a mesma pessoa que veria e reinterpretaria o que eu estou falando agora 2 anos, 4 anos atrás. Nós somos diferentes e é esse diferente que faz com que nós cresçamos dentro da sociedade. Levando ainda sobre essa visão da comunidade LGBTQIA+, que busca ter voz em uma sociedade que é muito machista, que é muito preconceituosa, existem grupos de apoio que acolhem essas pessoas, esses jovens. Um exemplo disso é a Casa Transformar, em Fortaleza, que eles acolhem jovens que foram expulsos de casa, jovens que não têm e não conseguem encontrar o seu espaço. Esses grupos são de extrema importância
para que a sociedade progrida. Mas é mais importante ainda que cada um de nós possamos olhar uns para os outros e entender essas diferenças. Quanto mal seria desfeito se os pais aprendessem a ouvir seus filhos? Quanto mal seria desfeito se pudéssemos entender que as outras pessoas não são como nós e nunca serão como nós simplesmente porque são outras pessoas. E é mais enriquecedor se a gente parar um pouquinho com os nossos preconceitos e entender que podemos crescer. A gente cresce conversando, a gente cresce discutindo sobre uma temática que é polêmica e que precisa ser discutida, principalmente com relação à sexualidade e identidade de gênero. A gente cresce constantemente se a gente para de focar o olho em nós mesmos, naquilo que a gente acha que é certo, que é o martelo batido e que está tudo definido, e entender que o mundo é grandioso, entender que as pessoas são grandiosas, que cada um é um universo dentro de si mesmo. Né? Obrigado.